E se eu viesse aqui e falasse pra você que o Steve Rogers velho, lá de Vingadores Ultimato, acabou morrendo no final do segundo episódio de Loki? Loucura, né? Eu vou explicar aqui pra você nesse vídeo o que de fato aconteceu com as ramificações, com o multiverso e com todas as variantes que viviam neles quando a Dox acabou podando as ramificações no final do segundo episódio. Já tá podando. Mobius, ela vai matar todos lá. Comecem a rastrear as cargas. Eram pessoas. E quais universos foram afetados, apagados, se o multiverso teve algum problema, alguma coisa importante realmente aconteceu, se ela foi muito pior do que o Thanos, que as pessoas estavam estipulando, pô, o Thanos matou metade de um universo, ela destruiu vários universos. Será mesmo? Eu vou responder todas essas perguntas aqui com diversas informações que eu reuni, até mesmo da própria diretora da primeira temporada de Loki, que explica o que são ramificações, com diversas produções da Marvel que trabalham viagem no tempo e o multiverso, e deixar tudo explicado nesse vídeo aqui pra você. Lembrando que isso aqui é tudo uma teoria, porque se você for parar pra analisar, não tem nada oficial, cravado, real, 100% confirmado, que o que aconteceu, aconteceu. Tudo é uma teoria em todo o universo Marvel. A real é que ninguém na internet vai conseguir te dar essa resposta 100% oficial, a não ser o próprio Kevin Feige. É o seguinte, no segundo episódio, a Dox cria uma base secreta para podar todas as ramificações que existiam ali na linha sagrada temporal, para a linha do tempo voltar ao que era, segundo o chamado que ela acabou recebendo, o aviso que ela tinha recebido. Depois, todo mundo fica olhando o telão como se vários universos tivessem sido destruídos. A pergunta que fica é, será mesmo? Eram pessoas. Eram vidas. Será que tudo existe? Será que o universo 838 foi afetado? Será que o Capitão América velho do Steve Rogers acabou morrendo enquanto ele estava vivendo lá com a Peggy Carter e agora toda a linha da Marvel oficial acabou sendo alterada, mas ele volta depois em Ultimato mais idoso e entrega o escudo pro Sam Wilson? O que de fato aconteceu? Em Vingadores Ultimato, os Vingadores viajam no tempo e retiram as joias do infinito do passado, levando elas para o presente, para o futuro, digamos assim. A anciã explica que, caso eles não devolvessem as joias do infinito, ramificações iriam ser criadas, novos universos seriam criados a partir disso. As joias do infinito criam o que você vivencia como fluxo do tempo. Para tudo, galera, porque está rolando promoção de até 50% só até sexta-feira em todas as roupas da nossa loja. Aproveita e compre as nossas duas novas estampas do multiverso e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Compre todas as nossas outras roupas também que estão com 50% só até essa sexta-feira. O link tá na descrição e nos comentários. Corre comprar e bora voltar pro vídeo. Remova uma das joias e esse fluxo se divide. Isso pode beneficiar sua realidade, mas a minha nova, essa não muito. Caso os Vingadores voltassem no passado, no exato momento em que eles retiraram as joias do infinito naquela linha do tempo e devolvessem elas e depois voltassem para o presente, é como se nada daquilo tivesse acontecido. Então fica meio que esse paradoxo assim que os Vingadores acabaram criando no final de Vingadores Ultimato. Mas podemos apagar isso, porque assim que acabarmos com as joias, poderemos retornar cada uma à sua linha temporal no momento em que foi tirada. Então, cronologicamente, nessa realidade, ela nunca terá saído. Dessa forma, os Vingadores não criaram nenhuma ramificação ao alterarem o passado, já que depois eles voltam de volta e desalteram o que eles fizeram. Ravonna Renslayer diz exatamente isso pro Loki no primeiro episódio, porém, olha só o que ela disse. Ela não disse que nada aconteceu. Ela disse que aconteceu exatamente como os Guardiões do Tempo queriam que acontecesse. Ou seja, do jeito que o Kang queria que tivesse acontecido. Veja, eu só obtive a posse do Tesseract porque eles viajaram no tempo. O que eles fizeram devia ter acontecido. Você escapar é que não. Devia ter acontecido? De acordo com quem? Os Guardiões do Tempo. Por que o Kang queria isso? Para justamente conseguir retirar o Loki da linha do tempo, porque o Loki iria criar uma ramificação, ele seria pego pela AVT e ele conseguiria entrevistar o Loki, digamos assim, para um emprego, que é estar no seu cargo de aquele que permanece. Tudo um plano do Kang, tudo aconteceu do jeito que o Kang queria. Cada passo que deram até aqui
lamentes o vazio, eu pavimentei a estrada. Vocês só seguiram um caminho. É aí que começa a brincadeira de verdade e as alterações que o Kang fez na linha sagrada Marvel e que ficou realmente alterações e que ele fez isso tudo ser a linha sagrada. É como se sempre os Vingadores iriam retornar para 2012, eles iriam pegar as joias do infinito passado, o Loki sempre vai ser podado pela AVT e levado para aquele que permanece, e sempre vai ficar acontecendo isso infinitas vezes, porque a linha do tempo sagrada é um loop infinito. Lembrando que tudo isso aqui pro Kang só conseguir conversar com o Loki lá na Cidadela no fim do tempo. Porém, na primeira temporada de Loki tem outro fator bem interessante. Aquele que permanece, o Kang, vamos chamar o cara assim, ele fala que ele acabou descobrindo universos sobrepostos um ao outro. No caso, o multiverso. Cientista descobriu que havia universos sobrepostos ao dele. Ele diz o seguinte, que ele utilizou o Elioth como uma arma para justamente destruir essas ramificações e essas conexões com outros universos. Transformei a Lyoth em arma e eu encerrei a guerra multiversal. As ramificações são justamente conexões naturais que todos os universos criam em suas linhas do tempo para conseguirem se conectar com outros universos. Porém, com o Elioth, ele conseguiu pegar e quebrar todas as ramificações, isolando o seu universo de todo o multiverso que já existiu e sempre existiu. Ele só tirou dele a parte dali. A diretora da primeira temporada de Loki já explicou oficialmente em uma entrevista que as ramificações são pontes, são portas para outros universos, e que o Kang fazia era justamente derrubar essas pontes, para que não houvesse as conexões com o multiverso, impedindo dessa forma a vinda dos Kangs de outros universos para tentar dominar o seu universo. Uma vez que isolei nossa linha do tempo, só precisei gerenciar o fluxo do tempo e prevenir qualquer futura ramificação. Porém, fica uma pergunta. Se as ramificações são pontes para outros universos, a partir de que momento uma ramificação passa a se tornar um universo inteiro novo, todo bonitinho? É aí que vem a teoria aqui. É a partir do momento em que passa a linha vermelha no telão da AVT. A Miss Minutos diz isso na primeira temporada, que era importante podar uma ramificação antes que ela passasse a linha vermelha. O que acontece quando uma ramificação de evento Nexus passa a linha vermelha? Coisas muito ruins. Anda, Loki. O quê? É quando a AVT não pode mais resetar um evento Nexus, tá bem? Que chato. Exato! Por exemplo, a ramificação passou a linha vermelha, pronto, foi estabelecida uma conexão com um outro universo, digamos assim. Pensa só comigo, a ramificação em que a Sylvie está lá trabalhando no McDonald's, ela já passou da linha vermelha. Aquela linha do tempo ali, aquele universo já vive por conta própria, sozinho. Assim como várias outras ramificações que já apareceram no telão da AVT. Por isso que a galera ali na AVT fica triste vendo todas as ramificações sendo apagadas pela Docs. Porque, passando ou não da linha vermelha, onde elas estabelecem um novo universo ou não, pessoas viviam naquela nova ramificação. Aquelas ramificações ali, todas foram podadas, apagadas e enviadas diretamente para o fim da linha do tempo, para o vazio, onde tudo aquelas pessoas e objetos seriam devorados pelo Elioth. Muitas pessoas na internet estão falando que a Docs matou muito mais que o Thanos. Sim, ela matou, mas nem todos os universos, nem todas as ramificações que ela acabou podando eram universos completamente consolidados. Ninguém pode cravar isso de fato, que ela matou trilhões de pessoas. Nem todas as ramificações que ela acabou podando, na verdade, eram universos completos. Como? Como que eu sei disso? Bom, a primeira temporada de Loki explica bem isso pra gente. Por exemplo, na primeira temporada, o Loki rouba o Tesseract, vai pra outro lugar do planeta Terra e aparece a AVT e acaba pegando o Loki como preso e podando aquela ramificação. Só que você percebeu uma coisa? A AVT ela não destrói todo o planeta que foi ramificado. Ela destrói somente pessoas e objetos que não têm a assinatura, a aura temporal daquela linha do tempo sagrada. Ela apaga
apaga tudo que foi alterado somente. Então, quando eles extraem o Loki, o que era a ramificação naquele momento? Era o Loki, as pessoas que provavelmente viram o Loki naquele momento, a areia que foi pisoteada pelo Loki e também o Tesseract. É somente isso que a AVT acaba podando. Não foi todo o universo que foi podado. É por isso que a ramificação ela acaba voltando aonde ela estava na linha do tempo. Em outro momento, no segundo episódio da primeira temporada, Loki, o Mobius e os agentes da AVT vão até um lugar numa feira medieval onde a Sylvie acabou lutando com outros soldados da AVT. Ali, eles acabam falando que a ramificação estava quase passando da linha vermelha. Aí eles acabam colocando uma granadinha de poda, exatamente o que aconteceu no segundo episódio da segunda temporada, só que olha só o que acaba acontecendo. Não foi todo o universo, todas as pessoas e todos os edifícios que foram podados. Somente as pessoas que não pertenciam àquele momento e objetos que não pertenciam àquele momento e naquele lugar, naquele exato momento. Foi podado somente os agentes da AVT e objetos que aqueles pessoal ali acabou utilizando na luta. Todas aquelas pessoas que estavam vivendo ali continuaram vivendo normalmente. Ou seja, não passou da linha vermelha. Meio que só é podado algumas poucas pessoas e alguns poucos objetos. Porém, mesmo assim, não tem nada de oficial que nos diga que passou da linha vermelha, foi se criado um novo universo completamente perfeito. É o que imagino do porquê que a AVT tinha esse aviso. Não passe a linha vermelha, porque senão realmente foi estabelecido e criado, digamos assim, um novo universo sozinho por completo. E aí sim, todas as ramificações que passaram ali da linha vermelha foram de fato destruídas. Mas as ramificações que não passaram da linha vermelha foram somente poucas pessoas. Porém, como a gente está falando aqui de várias e várias ramificações, várias e várias pessoas acabaram morrendo. E todo mundo ali da AVT, a B15, o Mobius e o Loki se simpatizam com essas pessoas porque eles são justamente essas pessoas. Eram vidas. Um detalhe interessante é que no telão a gente já vê apenas assim, ramificação 616, traço, número, e várias outras ramificações. Não tem nenhuma delas falando universo 838, universo 533, universo 479, nenhuma ramificação desse tipo. Ou seja, o que isso aqui diz pra gente? Que nenhum universo que existe no multiverso, como o universo 838, como o universo da Fox, como o universo do Deadpool, como o universo do Quarteto Fantástico, nenhum desses universos foi podado, foi destruído. Não, esses universos continuaram intactos, até porque existem universos sobrepostos. O que foi apagado foi universos a partir de ramificações que começaram a partir do universo 616. E quais são esses universos? Pois é, teve sim universos destruídos. Bom, prováveis universos destruídos, já que a Dox não destruiu todas as ramificações que existiam do universo original. O que acontece? Toda a série de What If é com base em e se o Tony Stark não se tornasse o Homem de Ferro? E se o Capitão América fosse a Peggy Carter e não o Steve Rogers? E por aí vai. Tudo com e se, na base do que aconteceu de fato na linha principal Marvel. Significa que vários universos de What If podem ter sido podados e destruídos pela Dox. Se eles passaram ali da ramificação a partir da linha vermelha, se tornou um universo completamente novo, que foi o caso de What If. Então a gente pode tomar alguma iniciativa aqui e pensar, se o What If parte com o princípio do que aconteceu na linha original da Marvel, isso aqui era uma ramificação do universo 616. Ou seja, meio que sim. Alguns universos de What If podem ter sido destruídos pela Dox. Agora fica a pergunta, e o Steve Rogers velho, idoso, lá de Ultimato entregando o escudo pro Sam Wilson, o universo dele foi destruído ou não? A relação do Steve Rogers aqui na série é diferente. Por quê? O Kang, aquele que permanece, queria que os Vingadores voltassem no passado, pegassem as joias, devolvessem as joias, o Loki fosse retirado da linha do tempo, e ele queria que o Steve Rogers voltasse lá no passado e vivesse escondido com a Peggy Carter, e depois voltasse para o presente, o Ultimato, e entregasse o escudo ao Sam Wilson, para que o futuro continuasse existindo exatamente do que deveria existir, já que na linha do tempo sagrada existe de fato o futuro, porque o Loki e a Sylvie já foram viajar para o futuro, no ano de 2300 e sei lá quantos. Até porque tem a teoria que, na verdade, o Kang, de acordo com os quadrinhos, ele é do século 3000, ou seja, lá do ano 3000 e alguma coisa. O Kang tinha que voltar a existir no futuro, então
tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Mas aí que fica a pergunta. Só por causa da aura temporal do Steve Rogers no passado, já deveria existir uma ramificação, não é mesmo? Só por ele existir no passado. Se ele mexe um garfo do lugar, pronto, uma ramificação foi criada. Só a existência do Steve Rogers estar no passado, junto com outro Steve Rogers, já é criada uma ramificação. Tanto que a Sylvie teve que ficar escondida em diversos apocalipses para justamente ficar escondida da AVT. Só que pega o que a Ravonna Renslayer queria. Ela fala que tudo aconteceu do jeito que os Guardiões do Tempo queriam que acontecesse. Ou seja, o Steve Rogers vivendo no passado, sim, cria uma ramificação. Só que como o Kang queria que aquela ramificação acontecesse, ele pega aquela cordinha da ramificação e entrelaça essa corda na linha sagrada do tempo. Tanto que, se você olhar o tear temporal, que é a linha sagrada Marvel, ela é basicamente um conjunto de fios, um conjunto de ramificações entrelaçadas que se criam no universo da Marvel. Então você pensa o seguinte, o Kang viaja no tempo, faz diversas alterações. Os Vingadores voltam no tempo, depois vão pro futuro. O Loki vai e vem. Aí o Steve Rogers volta pro passado, vive o tempo inteiro, depois volta pro presente, entrega o escudo. Tudo isso acaba criando ramificações, alterações. O Kang, ele pega, como ele quer que tudo aquilo aconteça, ele pega e entrelaça na linha do tempo sagrada para deixar do jeitinho dele, sem precisar se conectar com outros universos. Tanto que o tear tem justamente uma corda que é formada por fios. Faz total sentido isso aqui. Tanto que foi errado o que os Vingadores fizeram, de ir para o passado e depois voltarem e tudo mais. Porém, o Kang permite que isso aconteça, entrelaçando na linha sagrada do tempo essa ramificação que eles supostamente criaram, só que ele deixou daquele jeito. O Loki estava certo em culpar os Vingadores, só que o Kang queria que acontecesse, então ele não deixa aquilo se conectar com o multiverso. Falou de criminosos temporais? É atrás deles que devia ir. Resumindo esse vídeo aqui, quando a Dox podou diversas ramificações na linha principal, ela sim destruiu vários universos, porém também várias ramificações que não só são universos por inteiro, algumas poucas pessoas ali que foram variantes no caso. Significa que, resumindo, Universo 838, Universo da Fox, Universo do Quarteto Fantástico, Universo dos X-Men, Universo do Tobey e do Andrew, Universo do Miles Morales, nenhum desses universos foram afetados. O que foi afetado foram possíveis universos da série de What If. Nem mesmo o Steve Rogers velho acabou sendo afetado pelo que a Dox acabou fazendo. Eu espero que eu tenha explicado claramente o que acabou acontecendo no final do segundo episódio e o que de fato aconteceu nessa cena aí que deixou bastante pessoa com a cabeça explodindo no final do episódio. Lembrando que o terceiro episódio vai sair quinta-feira, 10 horas da noite. A gente vai ter vídeo aqui já às 11 horas e sexta-feira vídeos especiais analisando completamente o episódio aqui no canal. Se inscreve, até o próximo vídeo e...